Vamos lá, eu queria fazer uma pergunta para vocês, é o seguinte, tendo em vista que eu acredito até que o feminismo, de uma forma geral, acaba beneficiando mais os homens do que as mulheres, esse é um grande fato, né? Porque liberação sexual, ou seja, quem mais se beneficia com isso com a mulher, a gente sabe que o sexo, ele é muito pior, as consequências são muito piores para as mulheres do que para os homens, entre outras situações que eu acho que o feminismo ele destrói as mulheres, na minha opinião, né? Enfim, respeito a opinião de todas. E tem uma questão, eu ia fazer outra pergunta, mas essa daqui é muito interessante, vou colocar aqui agora. O que vocês acham, né, sobre essa questão de pensão socioafetiva? Que eu acho uma coisa totalmente injusta, que não deveria nem sequer ser colocada em pauta, no sentido da mulher escolher isso, né? A gente tem um problema muito grave que vai contra as mulheres na pensão socioafetiva, que não sei se vocês já pararam para pensar, é o seguinte, tanto se fala mal de mulher com filho, né? E a gente sabe que boa parte dos homens não prestam, isso é um fato, lógico, né? Todo mundo sabe disso. Muitas passam na mão de caras aí e acabam engravidando, e os caras somem, e a mulher quer se reconstruir, uma nova família e tudo mais, ela sofre muito preconceito. Aí me vem uma lei que simplesmente coloca essas mulheres mais perdidas ainda, porque qual homem que vai querer se relacionar com uma mulher ser obrigado a assumir um filho que não é dele, parece também que ele vai ter que pagar uma pensão, sendo que o pai de verdade ainda paga também. Então, assim, eu queria saber de vocês se vocês concordam com essa lei de pensão socioafetiva, onde a mulher corre atrás e não o homem que fala, eu quero assumir essa criança, eu considero ela filho, e a mulher, ele quero ela para minha vida como um filho e tudo mais. Então, eu queria saber de vocês se vocês realmente concordam que a mulher tem que ter essa autoridade. Eu quero que ele pague, ele que se vire, e não que venha do homem, como deveria ser a situação mais justa, né? Tá. Eu quero mais essa, eu quero saber se vocês isso. Ainda tem tempo, a Jamile também, se quiser acrescentar a parte de lei, como que funciona, antes da resposta. Na realidade, eu queria ouvir ela. Tá, então vamos lá. Então, Sardá. quem quer falar? Sardá? Então, sobre essa questão da pensão socioafetiva, né? Eu percebo que muitos masculinistas se preocupam com algo que é minoria, digamos, nos pedidos de pensão. Já é difícil homens casados... Só para explicar para quem não sabe, o filho não é... Basicamente, o filho não é seu e você tem alguma relação, algum vínculo, é padrasto ou madrasta, e a pessoa pede uma pensão socioafetiva por conta da relação. Só que tudo isso tem que ser comprovado judicialmente, né? Passa por todo um processo de ser comprovado. Não é só falar. Relação. Não é só chegar, fulano de tal é padrasto do meu filho, e isso faz com que ele já seja pai e tem que pagar pensão. Tem todo um tempo de relação que tu tem que comprovar, a relação do próprio padrasto com a criança, da madrasta com a criança. E se nós já temos situações onde já é difícil os homens, que são os pais das crianças, terem a pensão, né? Porra, comparado com os caras que só são padrasto, não faz o menor sentido. É uma minoria tudo isso. Então, eu sou a favor da pensão dos dois lados, tanto de homens quanto de mulheres, porque tem uma responsabilidade. Só que ali, quando você tem uma responsabilidade com a criança, já é outra questão. E você? Não, eu acho que o Saldanha já começou aqui dando pontos pro nosso lado. Porque já disse que o feminismo defende mais os homens do que as mulheres. Acho que defende ambos igualmente, mas isso é curioso. Porque se o lado de lá veio pro debate dizendo que defende os homens e acabou de dizer que a Talvez gente seja uma aqui artimanha defende os homens, para deixar vocês... não sei, vamos ver. Talvez pode ser também que se enrolou, que é bastante comum vindo dos masculinistas. Mas é o seguinte, atos falhos demais. Freud explica. Eu acho que o tema da pensão socioafetiva é bem importante, defendo sim, porque parte de um pressuposto de que o pai que a paternidade vai para além do DNA e da parte biológica. Sangue. Isso é para além do sangue, exatamente. Isso é fundamental, porque, vejam, hoje no Brasil, a maior parte das mães são mães solo, ou seja, aquelas mães que cuidam sozinhas dos seus filhos, porque o pai, geneticamente da criança, o pai de sangue da criança não seguiu com essa atribuição junto com a mulher. E eu acho que é importante sim que essa mulher, se ela vier desenvolver algum vínculo de relacionamento com alguém, que essa pessoa que adentrou na vida dela possa desenvolver um vínculo também com a criança. Porque se trata disso, sabe, Vilela? Significa você reconhecer que os vínculos amorosos de cuidado vão para além do sangue. Porque hoje, inclusive, a maior parte dos pais de sangue não estão nem aí para os seus filhos. Tanto que a maior parte das mães são mães solo. Então, eu acho que isso é importante para a criança, para que ela possa ter uma rede de apoio maior. Eu acho que isso é importante para a própria mãe, para que a mãe possa ter o direito de desenvolver os seus laços, sua afetividade, a sua própria sexualidade, inclusive. E por este argumento de vocês de ser contra a pensão socioafetiva, na verdade, vocês não defenderiam a adoção. Porque a adoção tem a ver com
crianças que não têm o vínculo de sangue com os pais, porque seja lá por qual motivo os pais colocaram essa criança para adoção e, enfim, essa criança é cuidada, ou pressupõe-se dessa maneira, por pessoas que vêm de fora e que escolheram desenvolver uma relação de cuidado, afeto com ela. Então, eu acho que sim, as pessoas têm que ter o direito de poder desenvolver esse tipo de relação na sociedade. Posso falar? Vocês terminaram? Terminaram, então agora a réplica. Só pra falar, eu joguei que Não, realmente... vocês têm 3 minutos. Joguei que realmente defende os homens, eu vou explicar por quê. São 2 tipos de homem que existem no planeta. O que não presta e o que presta. O que não presta, eles adoram a feminista, porque, só pra vocês entenderem, as feministas incentivam as mulheres a abrir as pernas pra esses caras. Abre as pernas, esses caras consomem essas mulheres, bota pra ralar e depois assumem uma mulher conservadora. Isso é fato. Então é por isso que elas se beneficiam os homens que não prestam. E realmente os homens que, assim, os bonzinhos, né? Ficar até na mão dela aqui porque são feitos de otário, de trouxa e depois tem que pagar a pensão socioafetiva dessa galera que só usou o corpo das mulheres. Quando eu digo que é feminista fortalece os homens que não prestam, porque é coisa melhor. O cara quer só transar, elas falam, transa, vai lá, transa. E a gente sabe, depois pode falar isso melhor, que as consequências do sexo é 100 milhões de vezes pior para as mulheres do que para os homens. Então a rapaziada que só gosta de, eu não vou falar, né, que só gosta de transar e botar pra ralar, botar pra sumir, adora a feminista, pô. Como é que não vai gostar? Então é esses caras Entendi. Que realmente elas beneficiam. Nesse sentido. Olha só, esqueci o nome dela. Meu nome é Mandy. Mandy, você se referiu às mães solos. De acordo com os estudos, 52% seriam mães solos. Quando você vai fazer um estudo de quais tipos de mulheres englobam esses dados a chegar nos 52%, você percebe que se enquadra nesses 52% todas as mulheres que se separaram. E aí, ou seja, todas as mulheres que se separaram se consideram mães solos e o sistema as considera como mãe solo. A questão é, se nós estamos a tratar de 52% de mãe solo porque acabaram também de se separar, nós estamos a tratar que existe um outro lado de pais também solo. Inclusive, para você que está assistindo, muitos homens que procuram a justiça, que querem ter acesso, que querem ser pais ativos, mas são impedidos pela genitora, são impedidos pela justiça. Eu vou te dar um exemplo agora. Quando o pai entra querendo ter acesso aos seus filhos, a justiça coloca finais de semanas alternado. Finais de semanas alternado dá 4 dias ao mês. Você que está me assistindo, você acha justo? E o pior, que essas mulheres acabam pregando aí que são mães solas, sendo que existem homens, pais, querendo ter acesso aos filhos, querendo se fazer presente na vida dos filhos, mas são impedidos não só pela genitora e muitas das vezes pela própria justiça. Por isso que eu te apresentei esse presente que na minha visão é inútil, mas fala muito sobre o tipo de sistema que está ocorrendo hoje. Que não tem uma balança justa. Isso mesmo, porque pai não é menos, uma mãe não é melhor do que o pai. Ambos têm todo o direito de estar presente na vida dos filhos. A hora de vocês perguntarem para eles. Quer começar? Pode perguntar. É uma pena que não dá para responder, né? Não, então, vocês têm 3 minutos. O que a gente faz normalmente tem 3 minutos para comentar e para perguntar. Você pode comentar no começo e deixar a pergunta pro final. E se sobrar tempo dos 5 minutos... Aí você perde. Se perdeu. Tá bem. Não, comentar rapidinho. Acho que a Jamile não fez a lição de casa dela, porque não é a primeira vez que a gente debate, Jamile. Como assim? Você não sabe nem meu nome? Então você não pesquisou nada sobre as minhas ideias, o que eu acho? Enfim, muito ruim. E essas mães que são separadas, é verdade, não é 52%. O dado de mães solo são 55%, tá? E dentre elas, sim, inclui mães que são separadas. Agora eu te pergunto, por que a guarda não é compartilhada? Porque aí entra uma questão, né? Sobre isso vocês não falam. Mas veja, eu quero debater aqui os direitos trabalhistas. O fim da escala 6x1, que é uma pauta que tomou aí grande amplitude na sociedade, que é fundamental quando a gente vai debater o direito das mulheres, em especial da classe trabalhadora, que é justamente o setor, dentre as mulheres, que o feminismo marxista olha, presta atenção e quer emancipar. O fim da escala 6x1 é fundamental. Fundamental, porque tem a ver com você reparar historicamente aquelas pessoas que na sociedade têm a dupla, a tripla jornada de trabalho e que não tem tempo para sua família, não tem tempo para o seu lazer, não tem tempo para o seu estudo por causa dessas demandas. É muito curioso porque
os masculinistas não falam nada sobre esses temas que afetam o mundo do trabalho e a vida das mulheres nesse sentido, a dupla, tripla jornada, porque muitas vezes, inclusive, querem que as mulheres fiquem encerradas dentro de casa, esse mesmo o papel que os masculinistas atribuem às mulheres. Mas aqui é interessante porque tem a ver também com o direito dos homens. Veja, o homem trabalhador, da classe trabalhadora, que tá num trabalho 6x1, qual é o tipo de vida que esse homem tem? Porque hoje nós estamos vendo grandes dados muito altos de burnout diante Suicídio do trabalho, masculino, né? suicídio masculino, depressão masculina. Nós estamos numa sociedade, num momento do capitalismo, que o capitalismo está em ruína, e aumenta a superexploração sobre a classe trabalhadora, sobre mulheres e homens. O fim da escala 6x1 é uma escala de trabalho que corrobora, que piora, que afeta as condições de vida desses homens. E junto ao debate do fim da escala 6x1... A escala. Isso, desculpa, a escala, tá correto? Junto à demanda do fim da escala 6x1, tem também a demanda da revogação da reforma trabalhista. Veja, os masculinistas sempre dizem que é a comprovação de um privilégio da mulher é que a mulher pode se aposentar com menos tempo de contribuição do que os homens. Isso é fato, porque a mulher, em geral, é aquela que cuida dos filhos diante desses dados que a gente apresentou. Dupla jornada. Dupla jornada ou tripla jornada, o que é pior. E, inclusive, as mulheres que estão principalmente em dupla e tripla jornada são as mulheres negras. Então, assim... Essa pergunta, tá? Claro. Diante desse cenário, fim da escala 6x1, necessidade de revogar a reforma trabalhista que piorou os direitos trabalhistas, a reforma que foi aprovada em 2016. Eu quero saber o que vocês defendem para os direitos da classe trabalhadora. Posso só falar sobre a escala 6x1? Te perguntar uma coisa, você já fez alguma escala na sua vida? Já. Você já gerenciou uma loja na sua vida? Gerenciar a loja não, mas Já fui trabalho... vendedora de shopping, olha, 6x1. Eu também já fui 6x1 em Nem- farmácia. Então, em nenhum momento eu perguntei se você já foi 6x1, não. Se você já fez uma escala na sua vida. Se você já teve Já que entregar- fiz. Escala ou... Já Trabalhei e trabalho até hoje. Não. Sim, já Não, fiz, já montei você- escala de pessoa, com as rotativa, regras e tudo mais. horário. Então, assim, primeira coisa, eu sou totalmente... Acho que... Eu já vi debate falando sobre esse assunto. Eu nunca vi uma pessoa na vida ser a favor de escala 6x1. Nunca vi. Acho que o cara tem que ser um retardado. Eu já vi vários. Eu nunca vi. De direita. Eu nunca... Eu, assim... O cara, só ser a favor, ele tem que ser um retardado. O que ele pode falar é o seguinte: você quer que faz uma escala 6x1, ok. Você tem dados ali, você consegue sentar com um médio, pequeno empresário e montar com ele uma escala. A gente sabe quanto que custa um funcionário, quanto que de imposto que esse cara tem que pagar. O cara às vezes tem uma lojinha, tem 3 funcionários rodando plantão e o próprio dono roda plantão para poder não deixar a loja fechada. Como que esse cara, de repente, num DRE lá, se vocês sabem o que é DRE, provavelmente sabe, como que esse cara vai colocar mais um funcionário, não que eu seja contra, mas as pessoas que são contra, né, eu também sou óbvio, quer dizer, eu sou contra, mas as pessoas que querem pra ontem isso, vão sentar com todos os empresários, que eles têm um negócio desse tamanho entrando neles de imposto, para poder, fora as outras questões e tudo mais, vão sentar com cada um deles e falar, olha... Esse é o caminho. Vamos diminuir esses impostos pra gente. Porque vamos cortar do Estado, né? Porque a gente sabe que o Estado, na sua grande maioria das vezes, é um câncer pra sociedade, não resolve nada, pra não falar palavrão, em respeito às mulheres. Pode falar. Né? Não, eu respeito as mulheres. Tá. O que acontece? Porra nenhuma você falou. Não vai falar porra nenhuma. Porra, que palavrãozão, hein? Aí o que acontece? Algo a gente concorda, o Estado não serve pra porra nenhuma. Não serve pra nada. Aí a questão é, quando você pergunta, vai cortar no sangue lá dos caras lá de cima em relação à alta carga, vamos sentar com cada um ou ter um planejamento para poder estruturar essa nova escala, porque para cá contratar um funcionário é que de repente, não sabe, a gente paga um cara R$1.500, que é um salário horrível, só um imbecil vai ser a favor desse salário, só que o empresário às vezes tem que botar 3 mil, porque é um bando de imposto que acaba com a vida é que tem gente que odeia empresário, né? Ô empresário, mas eles que empregam, tem os grandes, tem os banqueiros, mas também tem aquele que até se coloca como funcionário para economizar dinheiro. Vai ter um estudo lá, vai ter um suporte do Estado, ou é só se vira como eles sempre fazem e que se dane? Aí sabe o que acontece? O seu Juarez fecha a loja e 3 desempregados. Será que tem? Tem isso, entendeu? Mandar, mas e aí? Vamos dar o suporte pros caras que tá no chão de fábrica, empresário que bota a mão na massa, lava vaso cagado? Porra, os caras falam da porra do negócio, nunca fez uma escala na vida. A outra imbecil lá de uma deputada, não sei que aquela idiota, foi falar, tem que ir pra 4 para 3. A filha da polícia nunca fez uma porra de uma escala na vida. Aí quer, se vira empresário médio, de repente a C&A, o McDonald's, vai se ferrar, beleza. Não, mas aí, E o beleza. ferrado que tá lá, desculpa. Você tá falando do Não, mas- empresário, mas- show. Mas deixa eu te perguntar, mas tu já Sardá, trabalhou na 6x1?
Não quer deixar ótima, pra depois? Ótima pergunta. Mas vocês não querem Só fechar de- e depois eles comentam? Tipo, a Não, gente claro, entra claro. do lado do Sim, trabalhador, é. entendeu? Não do empresa. O pessoal tá perguntando É porque lógico. não foge muito do assunto isso. Não. Pode ou não? Não. Vocês por A resposta eu acho que fugiu. Só de... Não fugiu, não. Eu tô falando assim, a resposta foi, você é É, contra, foi você é por um lado contra, da empresa. você é contra, vocês por um? Todo mundo é Na verdade, contra. é pergunta que não tem nada nem a ver com o tema. Eu sou contra. Essa é a resposta. Só que a minha revolta é que os caras querem fazer bonitinho pra população, aí joga essa contra. Mas tá, e aí? Qual é a solução? Te respondendo. Só de McDonald's eu tenho 8 anos de empresa. Você achava justo. Não. O trabalho de quem Mas tava no Mac. acho que você não entendeu, né? Eu falei que eu não acho justo. Então, aí que tá, mas você não pensa no lado do trabalhador que ele já trabalha e produz isso? Ele produz exatamente o que é pago pra ele. Se não tiver o trabalhador no McDonald's, como é que funciona o McDonald's? Mas minha Entendeu? Tira todos os nobre, funcionários do McDonald's. Como é que você vai ter minha lucro do nobre, mas eu McDonald's? acabei de falar que eu sou contra, mas eu Então, acabei aí de que tá. usar o Mac como exemplo. O McDonald's, de repente, vai cortar no lucro e vai conseguir se adaptar. Mas a questão é, quantos empresários pequenos vão fechar as portas porque não tem condição de contratar mais um funcionário, porque ele próprio lava o vaso cagado. Vocês entenderam que não existe uma pessoa... Não, vamos fazer uma estrutura para poder fazer essa questão e pegar nesse pequeno e médio. Se eu entendi, Só de Mac são 8 anos. você é contra, mas tem que ter uma contrapartida. Mas a favor. Não. É, tipo, ele é a favor. Não. Sim, mas ele quer ver como Eu queria entender, De repente elas não entenderam. Não entenderam. Eu sou contra. Só que eu sou a favor de o Estado, não todos, claro, não todos, tá? Os imprestáveis que estão lá no comando. Diminuir imposto. Não todos. Ter o mínimo de decência antes de propor alguma coisa, de ir lá segurar os empregos dos pequenos, dos pequenos, ir lá ajudar os caras. Tipo assim, porque vai ter seu Juarez, vai fechar a padaria dele, que só tem 3 funcionários. O seu Fernando vai fechar a lojinha de roupa dele. O Mac, a CA vai só perder lucro, mas vai ter. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Eu sou contra, óbvio. Comentários. Ainda tem tempo aqui para nós? Tem. Não, Dessa acabou. bancada?